Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre esse livro aqui, Jesus Recordado. É o 11º vídeo de uma série que trata, né, das 1.200 páginas aqui do livro. Então eu vou falar sobre mais um assunto que é abordado no livro, né, que ele fala no capítulo 14, da página 711, que é a relação de Jesus com a lei, né, com a Torá, com a lei judaica. Bom, o temor a Deus, ele é um tema profundamente enraizado tanto na literatura judaica como na tradição de Jesus. Jesus diz assim: não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Mateus 10, 28. Então aqui ele explora o tema do temor a Deus, que aparece também na lei judaica. Uma outra característica que Jesus prega na sua mensagem é o chamado que ele faz aos seus discípulos para segui-lo. Marcos destaca que Jesus chamou Pedro e André para serem pescadores de homens. Marcos 1,17. Jesus enviou seus discípulos para levar avante a missão para a qual ele evidentemente acreditava ter sido chamado. A oração, nesse contexto, assume uma posição central. Ser discípulo de Jesus significa orar como Jesus orou. Outra característica anunciada a seus discípulos era de que estivessem preparados para o sofrimento. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a minha vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Marcos 8,34. E de fato, muitos dos 12, né, dos apóstolos e os primeiros cristãos, eles acabaram torturados, né? Bultmann, ele caracterizou o judaísmo do templo, do segundo templo, né, de Jesus, da época de Jesus, né, como um judaísmo legalista, muito preso a seguir a risca o que estava na Torá. E, segundo Bultmann, Jesus protestou contra isso. Então, uma difamação típica cristã contra os fariseus eram de que eles eram os principais expoentes desse legalismo judaico. Alguns autores chegaram a afirmar que Jesus veio para abolir a lei dos judeus. Então, o James Dunn ele vai dizer, opa, teve aqui um exagero aqui dos intérpretes, né? Na verdade, Jesus não veio para abolir a Torá. Há, inclusive, um sentimento anti-judeu nessas primeiras e segunda buscas históricas do Jesus histórico. Sanders é quem vai resgatar, retomar, né, o papel de Jesus judeu. Ele vai destacar que Jesus ele não veio, não veio para contrariar os fariseus contra a lei. Ao contrário, ele permaneceu dentro da diversidade de interpretação e debate que havia entre os fariseus. Ele não veio para romper com o judaísmo. Em particular, que eles já se expressavam. Né? Sanders diz: eu faço parte de um número crescente de estudiosos que duvidam que houve algum ponto substancial de oposição entre Jesus e os fariseus. Charles Worth sugere que o fariseu Hillel, inclusive, teria influenciado a doutrina de Jesus. Então, o James Dunn vai fazer uma conclusão aqui. Essa mudança nos termos da discussão, onde você praticamente via Jesus como um não-judeu, e você passa, depois de Sanders, a destacar a importância do contexto judaico dentro da doutrina de Jesus, é um ponto de vista positivo, né? Ou seja, Jesus veio trazer um debate interno dentro dos judeus e não uma ruptura. Sobre o sábado, James Dunn observa que a questão em debate com Jesus não é se o sábado deveria ser observado ou não, mas como ser observado. Porque o judaísmo pré-rabínico e também o rabínico, ele já admitia que os mandamentos específicos relativos ao sábado teriam de ser flexibilizados. Isso já estava no debate. Jesus, em nenhum momento, por mais sagrado que seja, para ele acharia errado fazer o bem ou salvar vidas. Então, se você tivesse que salvar vidas ou fazer o bem no sábado, que faça. Isso tem prioridade sobre a lei do sábado. Jesus reitera essa mensagem várias vezes. Né? Então, nenhum dos episódios de Jesus sobre o sábado sugere a abolição ou o abandono do sábado ou o rompimento com a Torá. Tá? Sobre a passagem que os discípulos comem sem lavar as mãos,
ferindo os rituais judaicos de pureza, Sanders duvida que a preocupação farisaica com a pureza dos mãos já tivesse se desenvolvido antes de 70 anos depois de Cristo. Tá? Então, na época de Jesus, não havia essa preocupação. E, portanto, questiona a veracidade de Mateus 15:1. Ele acha que isso é um texto posterior. Né? James Donald, ele contudo observa que essa tradição de pureza do ritual de lavar as mãos remonta muito antigo, muito antes do ano 70. E havia preocupações desse tipo, inclusive na antiguidade. E outro ponto que o Jameson aponta é que o tratado da Mishnah, que foi dedicado, ele dedicou um capítulo inteiro para isso no ano 200. Segundo ele, se isso tivesse sido inventado lá depois do ano 70, né, não teria tido tempo para formar uma tradição tão grande assim. Então, se a Mishnah em 200, ela já está sugerindo que essa tradição é bem antiga. Jesus foi lembrado como alguém que falava sobre o assunto da pureza ritual judaica e insistia que a pureza da oração era mais importante que a pureza ritual. Sobre o divórcio, Jesus segue a Torá e diz em Mateus 19:9 que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então Jesus não aceita o divórcio, exceto por imoralidade sexual. Em Marcos 10:11, que é um texto mais primitivo, né, ele não tem essa ressalva. Ele diz que todo aquele que se divorciar de sua mulher, se casar com outra, estará em adultério. Então, deve-se destacar que Jesus é lembrado como alguém que dava especial destaque ao ordenamento da Torá, de amar ao próximo como a si mesmo. Em Mateus 5:43, o Sermão da Montanha, ou o Sermão da Planície, né, Jesus diz aos seus discípulos, inclusive, para amar os seus inimigos, ou seja, ele parece que ele aprofunda ainda mais o texto da Torá. Então é isso. Muito obrigado, então.